esse vai ser o nosso estudo hoje. Estudo bíblico, e o tema é o Espírito Santo na vida do crente. Então, na verdade, eu não anseio, irmãos, com essa pequena abordagem sobre o Espírito Santo, ter a pretensão de afirmar que toda a verdade sobre esse assunto se resume ao que estou expondo abaixo aqui, tá bom? No entanto, comparando alguns estudos que encontramos na internet, que mais se assemelham aos extintores do Espírito, né? Creio ser este um estudo com uma boa explanação do que ensina as Escrituras. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o outro Consolador, tá bom? Está lá em João 14,16, que conforme prometido por Jesus, irmãos, está operando diretamente na edificação da igreja, de todos os tempos, e também dos nossos dias, tá bom? Então a operação do Espírito Santo, ela tem se manifestado das seguintes maneiras. A primeira, o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, tá? A primeira ação do Espírito Santo na terra é convencer o mundo do pecado. Está lá em João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, tá? Então, o seu poder de convencer pode levar o homem à salvação em Cristo Jesus. O seu poder de convencer pode levar o homem a pedir perdão a quem lhe tenha ofendido. O seu poder de convencer pode levar o homem a perdoar a quem lhe tenha ofendido. O seu poder de convencer pode levar o homem a adorar a Deus. Portanto, sem a atuação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida, em nos convencer, morreríamos em nossa teimosia de mortos no pecado. Então, nós somos eternamente gratos ao Espírito Santo de Deus por sua obra salvífica na terra, pelo milagre de nos convencer do nosso pecado, de mostrar que nós estamos errados, que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado e que nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E assim o milagre da conversão ocorre em nossa vida, tá bom? O segundo ponto é o Espírito Santo que sela para a salvação. Depois que o Espírito Santo convence o homem do pecado, e o homem convencido se arrepende, recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele é selado para a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, tá? Então o que o texto está dizendo? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então você crê no Senhor Jesus Cristo, você está em Cristo, está no Espírito Santo, o Espírito Santo está em você, você creu, então você é selado para a tua salvação. Selado em quem? Selado com o Espírito Santo, ele passa a habitar em você, você recebe o selo da promessa, tá? Então, ocorrendo o convencimento e a crença atrelada à aceitação de sua oferta salvífica, o Espírito Santo vem e sela o salvo. Irmãos, nos tempos bíblicos, o selo, ele era usado para designar a posse de uma pessoa ou sobre alguma coisa por ela selada, tá bom? É para isso que era usado o selo. O selo indica possessão, propriedade. Então nós fomos selados com o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Hoje, pela fé, somos propriedades do Pai,
tá bom? E o selo é o selo do Espírito. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, subiremos com Ele, pois o Senhor virá buscar aqueles que lhe pertencem, tá bom? Então, nós somos selados pelo Espírito Santo, e quem será arrebatado para estar com o Senhor são os selados. O Espírito Santo, ele sela o crente para a vida eterna, é a garantia da nossa salvação. Para ser selado, não é suficiente aceitar a salvação, temos que aceitar o senhorio também, temos que aceitar o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Se não desejamos ter a Jesus como nosso dono, pois somente os selados são de propriedade dele, seu Espírito não irá nos selar. Então não adianta dizer, eu quero ser salvo, mas eu não quero ter um dono. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ter um Senhor. Eu não quero que ninguém diga o que é certo e errado na minha vida. Se eu quero matar, eu vou matar. Se eu quero roubar, eu vou roubar. Se eu quero casar com 3, 4 mulheres, eu vou casar com 3, 4 mulheres. Se eu quero adulterar, eu vou adulterar. Se eu quero fornicar, eu vou fornicar. Se eu quero mentir, eu vou mentir. Eu não quero um Senhor. Eu não quero que alguém diga o que eu deva ou não fazer. Ou seja, não resolve aceitar a Jesus Cristo só para ir para o céu. Não resolve. Precisamos viver em santificação. E a santificação ocorre quando aceitamos o senhorio de Jesus Cristo. Como temos a Jesus como Senhor e Salvador. Só assim o Espírito Santo vem e nos sela para a vida eterna. Se não desejamos ter a Jesus como nosso dono, nós não seremos selados. Por isso, tome muito cuidado com o tipo de decisão que você tomou ao aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Ou seja, Ele é mesmo o teu Senhor e Salvador, ou você apenas quer um Salvador porque tem medo de ir para o inferno? Irmãos, vamos levar esse negócio de Bíblia a sério. Vamos levar esse negócio de selo da promessa a sério. Se eu quiser ser selado, eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Se você aceitou Jesus como Senhor, você tem que viver a sua vontade em sua vida. Veja Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É para fazer o que Jesus diz, irmãos. Não adianta falar, Senhor, me salva. É para fazer o que Jesus diz. É para termos um dono, sim. Ele é que nos guia. Ele é que nos direciona. Tá bom? Terceiro ponto. Ele é o Espírito que faz morada. O Espírito Santo faz morada. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, o Espírito Santo, tão logo o homem convencido do seu pecado e crê e passa a receber o selo da promessa, ele passa também a fazer habitação em nossa vida. O Espírito Santo passa a fazer habitação em nossa vida. A isso denominamos de ter o Espírito Santo, ser possuído pelo Espírito Santo. Está em João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebeis o Espírito Santo. Tá bom, queridos? Então, uma pessoa salva e comissionada, ela deve ter o Espírito Santo, e em seguida, ela deve ser cheia e transbordar dele, produzindo assim maravilhas que edificam a si e a igreja. Tá bom, irmãos? Quando Jesus Cristo disse, e havendo dito isto, diz a palavra, né? Assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O que foi que Jesus havia dito? Que eles receberiam o batismo no Espírito Santo. Só que antes de receber o batismo no Espírito Santo, Jesus soprou o Espírito Santo e disse, recebam o Espírito Santo.
batismo no Espírito Santo, ele veio depois, tá? Como uma forma corporativa em toda a igreja. Toda pessoa que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela passa a ter o Espírito Santo fazendo morada na vida dela. E depois, ou em seguida, ou no mesmo momento, ela é batizada no Espírito Santo, tá? E esse batismo no Espírito Santo é que nos habilita, ele é um revestimento do poder do Espírito Santo para a nossa edificação e edificação da igreja, tá? Os apóstolos, irmãos, eles receberam o Espírito Santo em João capítulo 20, versículo 22, e lá em Atos capítulo 2 e versículo 4, olha o que está escrito. Então, João 20, 22 diz, recebei o Espírito Santo, e Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Presta atenção, João capítulo 20, 22. Recebei o Espírito Santo. Jesus não disse, sejam cheios do Espírito Santo. Não, Jesus disse, recebei o Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 2, versículo 4, o texto diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, tá? Todas aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Quando Jesus soprou e disse recebei o Espírito Santo, o texto não diz que os apóstolos que estavam ali falaram em línguas estranhas, não. Mas em Atos 2, versículo 4, diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. A partir daquele momento, irmãos, a coisa tomou uma outra forma, uma outra figura. Ali a igreja ela é inaugurada. O Espírito Santo ele vem corporativamente na igreja, tá bom? A igreja é a eleita. A eleição não é individual. A eleição ela é corporativa. Se eu sou igreja, eu sou eleito. Se eu não sou igreja, eu não sou um eleito, tá? Então eu preciso ser igreja. E o quarto ponto, irmãos, é o Espírito Santo que nos supre. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo estava falando com a igreja. Para ser igreja, eu tenho que ter o Espírito Santo morando em mim. Paulo disse, enchei-vos do Espírito Santo, ou seja, Paulo falou para a igreja, para o povo que já tinha o Espírito Santo, para que também eles fossem cheios do Espírito Santo. E lá em Atos 2 nós lemos que quando o Espírito Santo desceu corporativamente sobre a igreja, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, falando em mistérios ali, tá bom? Então Paulo escreveu isso à igreja de Éfeso. A igreja é uma congregação de salvos, de pessoas que têm o Espírito Santo. Portanto, ele ordenou para que as pessoas que têm o Espírito Santo se encham dele. Ter o Espírito Santo presente é bom, mas encher-se dele é excelente. Você quer o que é bom ou o que é excelente? Eu quero o que é bom, mas também eu quero o que é excelente. Temos que ter o Espírito Santo presente e presidente. Temos que preencher por completo todos os espaços possíveis de nossa vida. E somente Ele pode fazer isso. Amém, queridos? Vamos lá para o quinto ponto. O Espírito Santo, no qual somos batizados. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá bom? Então, o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder para a capacitação do crente em realizar maravilhas para a edificação do corpo de Cristo na terra. Foi um evento único, mas cujos efeitos, eles abrangem os crentes de
todos os lugares e épocas e todos os tempos, ou seja, não importa se você estava ou não no cenáculo reunido, você precisa sim receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Todo homem que é convencido pelo Espírito, ele é convertido pelo Espírito, ele é selado pelo Espírito, ele tem o Espírito, ele frutifica no Espírito, ele se enche do Espírito, ele deve também se certificar de que foi também revestido do poder do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Creio que não foi por outra razão que os apóstolos se preocupavam em saber se as pessoas passaram por esta experiência, mesmo estando fora do cenáculo. Vamos ver? Atos capítulo 8, versículos de 15 a 17. A experiência que eu estou falando é a experiência do batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Vamos lá. Atos capítulo 8, versículos de 15 a 17. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Tá? Neste caso, neste contexto, este receber o Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo, porque eram cristãos, eram pessoas que já conheciam o Evangelho, eram pessoas que haviam sido batizadas, tá? Mas eles precisavam receber também o batismo no Espírito Santo. Isso ocorreu através de imposição de mãos. Lá em Atos 2, no cenáculo, não há nenhum relato de que houve imposição de mãos. Ali o próprio Espírito Santo, corporativamente, ele entrou na vida de cada um de uma forma especial, enchendo-os, batizando-os, tá? Mas aqui não, os apóstolos impunham as mãos, o texto diz que os apóstolos impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Irmãos, eu entendo que se o batismo no Espírito Santo fosse o selo da promessa, ou mesmo ter o Espírito Santo, ou simplesmente o ser cheio do Espírito Santo, e o Pentecostes tivesse efeitos hereditários, ou seja, transmitido automaticamente ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, eu entendo que não haveria necessidade de que se orassem para que os cristãos recebessem o Espírito Santo. Se ao aceitar a Jesus Cristo, ao aceitar a Jesus, eu já receberia o batismo no Espírito Santo, então por que é que os apóstolos impunham as mãos na vida daqueles que já eram cristãos para que recebessem o Espírito Santo? Então, eles não eram salvos? Eles eram salvos, eu entendo que eles eram salvos, mas ali era uma segunda bênção, tá? Portanto, irmãos, é evidente que o batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta do receber o selo, do receber a salvação, do receber a habitação do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, é um revestimento. Repito, irmãos, o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder para a capacitação do corpo de Cristo à obra de edificação. Nós não entendemos que se trata de salvação, e sim de poder, revestimento para que o salvo comece a operar o sobrenatural através de dons espirituais e de graça gloriosa na vida através do batismo, tá? Paulo nos advertiu, irmãos, vejam bem, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito. E também em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, tá?
Mas tem uma coisa, irmãos, parece que estamos fazendo exatamente o contrário. Estamos vivendo em dias tenebrosos, quer pelo desinteresse da igreja em buscar os dons, quer por não acreditar em sua necessidade na igreja atual, quer por acreditar que os dons foram extintos no primeiro século. Que absurdo! Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Nós não podemos cessar de buscar os dons espirituais. Senhor, me dá dons. Dom de profetizar, dom de falar em línguas, dom de interpretar línguas, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dom de curar enfermos. Irmãos, nós precisamos buscar os dons espirituais, dom de cura. Olha só que maravilha, quantas coisas o Senhor tem para nos oferecer, dom de profecias. Nós não podemos desperdiçar, a igreja não pode desperdiçar aquilo que o Espírito Santo tem a nos oferecer, irmãos. Bom, vamos continuar. O sexto ponto é o Espírito que nos faz produzir fruto para uma vida de santificação. Efésios capítulo 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Este, irmãos, é um ponto de extrema importância, pois sem o fruto do Espírito, não se pode afirmar que uma pessoa o tenha dentro de si. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Irmãos, isso aqui é a coisa mais importante para o crente. É o fruto do Espírito Santo. Se você acredita ter sido salvo, selado, que você tem o Espírito Santo, mas não ama, não sente alegria da salvação, só se alegra quando alguma coisa na terra dá certo, sabe? Não vive em paz, não é paciente, não é bondoso, não tem fé, é agressivo, é desequilibrado. Comece a orar hoje mesmo para que Jesus mude a tua vida, meu irmão. Você está vivendo como um religioso e não como um salvo cheio do Espírito Santo e que tem o fruto do Espírito Santo. Não adianta falar que é crente, tem que demonstrar isso em atitudes. Nós temos que ser bondosos, temperados, pacientes, tolerantes, amáveis, educados, generosos. Não podemos afirmar que temos o Espírito Santo se não temos estes adjetivos. Se você acredita ter sido salvo pelo Espírito Santo e selado por Ele, comece a trabalhar. Senhor, eu quero fruto, eu quero fruto, eu quero fruto. Eu preciso, Senhor. Eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. Entenda o que Deus quer nos ensinar nesta noite. Hoje não é uma noite de pregação, mas de ensino. Eu preciso que vocês aprendam isso. A mudar o comportamento. E quem é que pode te mudar? O Senhor. Peça para Ele. Peça para Ele. Enfim, vamos concluir então esta mensagem de hoje e encerrarmos. Sejamos vigilantes, pois o adversário tem trabalhado incansavelmente para tentar nos furtar o nosso bem tão precioso, que é a presidência do Espírito Santo em nossa vida e em nossa igreja. Não vamos nos conformar com uma vida sem o sobrenatural do Espírito Santo, nem na sua vida como crente e nem em nossa igreja, corporativamente falando, de maneira nenhuma. Amém, queridos? Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele nos ensinou na noite desse dia.